14º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage. Cumprimentos, agradecimentos pela presença aqui de todos vocês. Acho que antes de me apresentar, eu queria apresentar os nossos 4 convidados, nossos painelistas. Estava apresentando, introduzindo o Rodrigo Rangel, que é jornalista, diretor da revista Cruzoé, formado em jornalismo pela Federal do Espírito Santo e que já passou aí por grandes jornais como o Globo, Correio Brasiliense, Estadão. Foi diretor executivo da Veja, venceu o prêmio ESSO 3 vezes e a principal categoria do prêmio Imprensa Embratel em 2010. Temos aqui também a Natália Leal, a Natália da agência Lupa, é diretora de conteúdo da agência Lupa, a primeira agência de checagem de fatos do Brasil. É formada em jornalismo, especialista em recursos humanos e tem mais de 10 anos de experiência em gestão de conteúdo de pessoas em redação no Brasil todo. Foi repórter, editora, chefe de reportagem e coordenadora de produção em jornais e sites do país, como Band, Terra, Zero Hora, Diário Catarinense e Poder 360. Ao longo dos últimos anos, focou seu trabalho principalmente na cobertura diária de política e economia, com atuação multiplataforma e no desenvolvimento de novos produtos digitais. Temos também a Ana Rita Cunha. Ana Rita Cunha é editora e pauteira do Aos Fatos, trabalhou com jornalismo econômico, foi correspondente da agência de notícias Debtwire, acompanhando o mercado de dívidas e processos de recuperação de empresas, e repórter na agência CMA na área de infraestrutura em Brasília, em São Paulo. É formada em jornalismo pela Universidade de Brasília e pela Universidade de Rennes, na França. E temos aqui, por último, mas não menos importante, a nossa grande referência no sistema de justiça sobre liberdade de expressão, Thaís Gasparian, da RBMDF Advogados, é advogada, atua há mais de 30 anos com mídia, liberdade de imprensa, liberdade de expressão e mais recentemente também com as discussões envolvendo direitos digitais. Já representou e tem um grande envolvimento nas comissões da OAB, tanto seccional de São Paulo quanto do Conselho Federal, e também colabora com a Columbia University, mais precisamente no Global Freedom of Expression website, que é um site que, na verdade, reúne muitos repertórios de liberdade de expressão, padrões internacionais e discussões que vêm acontecendo aí pelo mundo. Eu sou Camila Marques, sou da Artigo 19, sou advogada, coordeno o nosso programa de litígio estratégico, que é o Centro de Referência Legal. Artigo 19 é uma organização internacional de direitos humanos que trabalha especificamente pela defesa do direito à liberdade de expressão e acesso à informação pública, e aí as suas múltiplas camadas, como liberdade de imprensa, direitos digitais e por aí vai. Pra gente é uma honra estar aqui hoje, certamente esse debate vai ser muito rico. Digo aqui que a gente tem 4 pessoas que estão absolutamente à frente dessa discussão, em diversas perspectivas. Queria passar a palavra primeiro para o Rodrigo, ele trouxe uma breve apresentação. Com redação baseada em Brasília e foco na cobertura de poder. Dizer que o nosso foco está em poder e investigação. A revista é um projeto dos mesmos sócios do site O Antagonista, mas é um veículo autônomo, uma redação em separado. E temos 8 jornalistas e mais colaboradores. Temos uma edição semanal e também uma seção de notícias diárias no site, que vocês estão convidados a conhecer, a Cruzoé, em www.cruzoé.com.br. Bem, essa história que eu vim apresentar aqui para vocês, ela começa com um documento ao qual nós tivemos acesso, que vem a ser exatamente este documento, que foi juntado nos autos em nos inquéritos. Vocês me ouvem aí, não? Estou falando baixo? Vai tentar falar um pouquinho mais alto. Você vai pelo meio da cidade.
talvez, dar uma olhadinha de novo. Pessoal, a gente não tem microfone, então Fala mais a gente conseguir falar mais aumentar alto pouquinho vai o ajudar. Fica no meio da sala, a gente passa. É melhor, porque aí todo mundo pode. Você vai falar mais alto, eu acho que fica aqui também. Você sabe. Eu não Vamos tenho. ver. Se vocês tiverem com dificuldade, me digam, por favor, que eu tento aumentar um pouquinho mais. Bom, falei sobre a revista, redação baseada em Brasília, 8 jornalistas. A revista tem pouco mais de um ano de existência. Temos já mais de 70 mil assinantes. A revista se mantém só com o valor que arrecada com as assinaturas. É possível dizer que é um projeto de sucesso hoje, porque ele se sustenta. Nós conseguimos bancar nossas operações só com aquilo que arrecadamos com as nossas assinaturas. Não aceitamos, justamente para ter liberdade editorial, não aceitamos anúncios de quem quer que seja, de governos, seja governo federal, seja governos estaduais, estatais, nada. Bem, essa é a Cruzoé. Convido vocês a conhecer a revista em www.cruzoé.com.br. Bem, essa história sobre a qual eu vim falar é, infelizmente, uma história de censura que tem origem justamente na corte que deveria resguardar, em última instância, o direito à liberdade de expressão. A história de uma ordem de censura expedida por um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Esse episódio aconteceu em abril. Eu vou tentar ser sintético, depois eu acho que a conversa fica sempre melhor ali no esquema de perguntas e respostas. Mas vou só apresentar rapidamente a história. Ela tem origem nesse documento, que é um documento que foi juntado nos autos da Operação Lava Jato, em um inquérito da Operação Lava Jato, que estava público, é importante frisar isso, acessível no chamado EPROC, que é o Sistema de Processos da Justiça Federal de Curitiba. Nós fomos os primeiros a ter acesso a esse documento e fizemos uma reportagem sobre ele, porque o que ele traz de novo. Ele é um dos e-mails da Odebrecht, em que pela primeira vez aparece mencionado o nome do presidente da Suprema Corte, o ministro Dias Toffoli. E o codinome pelo qual ele era tratado dentro da empreiteira. É um e-mail do Marcelo Odebrecht, e nessa mensagem, a respeito de uma questão que envolvia o interesse da Odebrecht, quando o Toffoli ainda era ministro da Advocacia Geral da União, o Marcelo tratava como amigo do amigo de meu pai, perguntava a um subordinado se tinha conseguido resolver exatamente nesses termos. Afinal, vocês fecharam com o amigo do amigo de meu pai? O e-mail dizia isso. E depois o Marcelo Odebrecht explicou para os investigadores da Operação Lava Jato, num documento enviado à Polícia Federal, e ao qual o Ministério Público Federal também teve acesso, que o amigo do amigo de meu pai era ninguém menos que o ministro José Antônio Dias Toffoli. É isso que esse documento traz de novo, e nós, a partir dele, fizemos uma reportagem, que foi a reportagem de capa da edição daquela semana, da Cruzoé. Eu vou voltar só um pouquinho para contar algo que talvez ajude a explicar a reação que houve contra a revista. Desde que foi lançada, a Cruzoé publicou algumas reportagens que incomodaram enormemente alguns dos ministros da Suprema Corte. Eu trouxe 2 exemplos. Uma delas é uma reportagem que mostrava que o ministro Dias Toffoli, o atual presidente do Supremo, ele recebe uma espécie de mesada, R$100 mil por mês, do escritório de advocacia da esposa, que fica em Brasília e cuida de processos nos tribunais superiores.
E uma outra reportagem tratou dos patrocínios secretos do ministro Gilmar Mendes, patrocínios que são recebidos pelo Instituto de Direito Público, que é uma instituição privada da qual o ministro Gilmar Mendes é proprietário. Ele recebe patrocínios de empresas várias, inclusive empresas com interesses no Supremo Tribunal Federal, do qual ele faz parte. E alguns desses patrocínios simplesmente são confidenciais. A matéria mostrava isso. Empresas contribuíam, davam dinheiro para o IDP, que é o Instituto do Ministro, e não cobravam a contrapartida, que era a exposição da marca nos eventos, enfim, e nos seminários, nos congressos que o IDP realizava. Só para dar o contexto. Bom, foi depois disso que surgiu esta capa, baseada naquele documento que eu apresentei há pouco, do amigo do meu pai. Eu vou tentar contar um pouquinho ali do bastidor, de como a redação teve contato com esse processo, como foram as reações. Essa matéria foi ao ar numa sexta-feira, no dia 12 de abril. Na segunda-feira eu estava me dirigindo para a reunião de pauta. Um dos nossos repórteres já estava na redação e me mandou uma mensagem. Tem um oficial de justiça do Supremo aqui, com o envelope na mão. O que é? Não fazia ideia. Receba, eu pedi para ele receber. E me manda, por favor, a imagem do que ela foi entregar. E eu fiquei absolutamente surpreso, que era uma ordem. Eu esperava, ainda mais vinda do Supremo, uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, determinando a imediata retirada da reportagem do ar, num despacho, como eu posso dizer, em que eu vou dizer que ele nos acusava de publicar uma fake news. Ele dizia que a reportagem era baseada numa fake news e que por isso o Supremo estava ordenando a retirada da reportagem do ar. E no curso da decisão era possível entender um pouquinho da história do que levou à decisão. Ele conta que o Toffoli estava em viagem ao exterior, mandou para ele uma mensagem pedindo providências. Dentro de um inquérito, que é um inquérito até hoje envolto em muito mistério, aberto pelo próprio Toffoli de ofício, para investigar fake news. A gente até hoje não sabe exatamente o que tem dentro desse inquérito. Pois foi dentro dele que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada. Ela se baseava, para ser bem sintético, ela se baseava numa manifestação, já na repercussão da matéria. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, emitiu uma nota dizendo que não havia recebido este documento da Lava Jato de Curitiba, que esse documento não tinha chegado para ela. A matéria informava que os investigadores haviam enviado o documento para... Vejam só a sutileza. A matéria dizia que o documento havia sido enviado. Aí a procuradora disse que não recebeu. Com base na nota da procuradora, dizendo que não recebeu, o ministro, se a procuradora não recebeu, então a matéria está baseada numa fake news. Não se sabe se esse documento existe ou não existe. Não sabia ele, ou sabia e fez que não sabia. E esse documento estava público, absolutamente público, acessível pela internet, num dos procedimentos da Lava Jato em Curitiba. E o ministro nos acusava na decisão, eu trouxe uma página dela aqui, de publicar fake news, como eu disse.
baseado nessa nota. Ele diz que as informações da nota tornam falsas as afirmações veiculadas na matéria, o amigo do amigo de meu pai, olha só. Em típico exemplo de fake news. Você imagina, você ser acusado de publicar fake news por um ministro da Suprema Corte, o que exige a pronta intervenção do Poder Judiciário. Bom, tomados ali de assalto com essa decisão, corremos para tirar a reportagem do ar, como de fato foi tirada, só foi necessário tempo ali para poder tomar as providências, tirar, acionar o pessoal da tecnologia, e a reportagem foi tirada naquele dia, na sequência. Para nossa surpresa, os advogados acionados tentaram, os nossos advogados, depois de acionados, tentaram saber mais detalhes, tentaram obter os elementos que corroboravam essa decisão. Nunca tiveram, até hoje, nunca tiveram acesso a esse inquérito. Na sequência nós publicamos, deixamos a tarja sobre a capa, foi a única coisa que ficou, sobre a informação principal, inclusive, sobre o enunciado da capa. A reportagem saiu completamente do ar, porque afinal de contas tínhamos que obedecer à decisão do ministro. Primeira intenção, botaria permanente, vai ter uma busca e apreensão na redação. A gente não duvidava, por quê? Porque vocês chegaram ao ponto de expedir uma ordem de censura como essa, tudo era possível. E os boatos eram de toda a ordem. Vai ter uma busca e apreensão na redação, todo dia de manhã, circulava, vão a Cruzoé para tentar descobrir quem é a fonte do documento, para não sei o quê. O boato até envolvia, vão prender os jornalistas, você imagina. O ambiente foi de tensão permanente, até o desfecho da história. Nos dias seguintes, me bate a porta um outro oficial de justiça do Supremo, dessa vez para comunicar que a revista estava sendo multada em R$100 mil, que era o valor da multa diária estipulada pelo ministro Alexandre de Moraes, para o caso de não cumprimento da decisão de censura. Qual é o valor da multa? R$100 mil por dia. O oficial foi justamente levar esse despacho do gabinete do ministro Alexandre, considerando que nós não havíamos cumprido a decisão. E havíamos cumprido, sim. Quantos dias depois? Foi no dia seguinte. No dia seguinte? No dia 15, A decisão dele, a decisão inicial, é do dia 13, só que eu fui intimado no dia, eu recebi a ordem, a decisão é de sábado. Sim, a revista subiu na sexta. Isso, na sexta. Eu recebi a intimação na segunda. E na terça, esse oficial de justiça foi levar justamente o despacho dizendo que não havíamos cumprido. E olha só, tiramos a reportagem do ar e tentamos saber no gabinete do ministro por que não cumprimos. Por que vocês estão considerando que não cumprimos? Não respondiam. A única informação a que a gente tinha acesso é a que constava do despacho. Foi certificado o descumprimento da ordem judicial do dia 13, acarretando a multa de R$100 mil. Retire-se imediatamente sob pena de continuidade da aplicação da multa diária. Evidentemente, o caso ganhou uma repercussão imensa. A revista ficou no Jornal Nacional todo dia. Fora propaganda. Todos os jornais entraram no caso, evidentemente. Tivemos um apoio fantástico dos colegas, jornalistas e dos veículos de comunicação, diante de tamanho absurdo. E o Supremo ficou na berlinda, evidentemente, e coube ao próprio ministro, depois de se dar conta de que o documento sim existia e de que a matéria não era... André, tudo bom? A matéria não era baseada em fake news, como ele dizia na decisão inicial.
ele de repente revogou a decisão, dizendo que se comprovou que o documento sigiloso citado na matéria existe, diante do exposto, revogo a decisão anterior, sem um pedido de desculpas, sem mais explicações, que não vieram até hoje. Como eu disse, até hoje não tivemos acesso a esse inquérito. E o que eu posso dizer é que a sensação é bastante estranha. É bastante estranha. Quando você sabe que você está fazendo exatamente o seu trabalho, está cumprindo com o seu dever de jornalista, porque afinal de contas é inquestionável o valor notícia de um documento que menciona o presidente da mais alta corte do país, né, dentro de uma investigação sobre a maior empreiteira do país, o maior alvo da Operação Lava Jato. Isso é notícia, né? É notícia aqui, é notícia em qualquer lugar do mundo. E depois você acaba sofrendo uma sanção baseada, esta sim, numa baita falsidade. E ainda é acusado por um magistrado da Suprema Corte de estar publicando fake news. Olha só a confusão em torno do conceito. Aí a gente entra no debate aqui desta mesa, né? Eu acho que isso mostra muito bem como, quando querem, essa definição de fake news é muito alargada e muitas vezes ela é utilizada contra nós que fazemos o nosso papel, exercemos o nosso dever de jornalistas. Mas enfim, falo mais depois. Só quero dizer que apesar da decisão, apesar de toda a dor de cabeça que ela acarretou, isso não foi suficiente para nos fazer parar. Continuamos a realizar nosso trabalho da mesma maneira. Fizemos depois disso outras matérias, demos várias outras informações envolvendo altos integrantes do Poder Judiciário e pretendemos continuar fazendo, apesar desse tipo de agressão, que é, na verdade, uma agressão à Constituição, que deveria ser defendida pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigado. Bom, Rodrigo, a gente vai... O pedido pela organização é para a gente abrir para perguntas no fim. A gente pode manter esse modelo? Pode ser? Queria agradecer muitíssimo, Rodrigo, pela sua exposição e principalmente por trazer detalhes desse processo judicial, mas também trazer os impactos e as reverberações disso dentro da redação. Absolutamente, a gente sabe que o que sai de um tribunal tem efeitos muito concretos, não só para os posicionamentos dos comunicadores, mas na nossa democracia mesmo. E eu queria já passar diretamente a palavra para a Thaís. A gente está falando de sistema de justiça, a gente está falando de absolutamente decisões judiciais sem transparência, decisões judiciais que trazem ali conceitos absolutamente vagos, genéricos. E queria já trazer uma provocação inicial, que é qual são as perdas, quais são os ganhos da gente levar esse debate absolutamente complexo para o sistema de justiça brasileiro. Então, com isso... O debate das fake news. Isso, os debates da fake news, absolutamente. E liberdade de expressão, talvez, como um todo, né? Então, obrigada, Thaís. Imagina. Vocês têm algum advogado aqui, além de mim, assim, ou não? Tem algum advogado? Talvez só eu. Você. Bom, só para falar para vocês que cada conceito que entra para o mundo jurídico, vamos dizer assim, eu vou falar numa linguagem bem formal, cada conceito que entra no mundo do jurídico, ele precisa ser muito bem definido. Não dá para palavras muito amplas serem inseridas no sistema jurídico. Então, por exemplo, se for uma questão de cobrar imposto dos calvos, né? Se fosse uma questão, vamos cobrar imposto dos calvos, a gente precisaria definir exatamente o que é uma pessoa calva, né? Eu tenho certeza que eu não sou, mas tem algum meio calvo aqui? Deixa eu ver. Não, aqui você é meio calvo.
Isso aqui é quase meio calvo. Eu tô dentro e eu tô fora. Também. Isso é bullying. Se for uma questão, então, de cobrar imposto dos calvos, você precisa definir quantos fios de cabelo a pessoa precisa ter para ser chamada de calvo ou não ser calvo. Se daqui para cá com cabelo, daqui para cá sem é calvo, o que que é? Se for definir, mesma coisa, imposto, eu estou dando um exemplo muito concreto, bem banal, só para vocês entenderem. Se for o caso da gente definir o que que é também pagamento de imposto pelos jovens, eu tenho certeza que eu não estou nessa categoria, eu estou isenta de pagamento de imposto de renda, mas pelos jovens, mas quem sabe vocês todos aqui, a grande parte teriam que pagar imposto se fosse para cobrar imposto dos jovens. Então, quando a gente começa a mexer com um conceito que não é um conceito que a gente consegue definir, que mal, eu acho que se a gente for perguntar para 5 de vocês aqui, qual é a definição de fake news, qual seria a definição de fake news, talvez esses 5 tivessem opiniões diversas sobre o que é fake news. Então, quando você trata então, de judicializar um conceito que você não tem uma definição sobre ele, é muito difícil, dá muita margem para engano, dá muita margem para confusão, e quando se trata da imprensa, dá muita margem para censura, que é o grande problema que a gente estava enfrentando, que enfrentou no caso da Cruzoé, que a Cruzoé enfrentou. Eu falo a gente porque eu acho que na verdade é a sociedade que enfrenta esse problema, né? Não é a Cruzoé só, os advogados da Cruzoé, mas somos nós todos que enfrentamos esse problema. Então é que onde esbarra, leva para censura, porque há uma enorme confusão na sociedade sobre o que é fake news. Né? Outro dia eu fui fazer lá uma conversa, estava até comentando com a Natália, que é da agência Lupa, a gente foi fazer uma palestra, uma conversa, enfim, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Foi uma semana antes do segundo turno para as eleições presidenciais. E o Tribunal Superior Eleitoral queria saber das pessoas que foram convidadas o que eles deveriam fazer para evitar as fake news. Gente, era uma semana antes do segundo turno. Entendeu? Eu até na época falei, e esse ano quando eu voltei para o TSE, eu falei outra vez, ainda bem que o tribunal não fez nada contra as fake news, porque se fosse fazer alguma coisa, era capaz de atrapalhar todo o fluxo de informação, porque a gente não tem uma definição sobre o que seja. Né? Fake news, só para tentar aqui falar um pouco, eu sei que outras pessoas poderão discordar de mim, mas fake news é uma notícia falsa, absolutamente falsa, não é incompleta, ela não é errada, não é um viés da interpretação da notícia, é falsa, completamente falsa. Então, kit gay, né? Eu também, sem querer politizar a coisa, não vou politizar, mas kit gay a gente sabe que não houve o kit gay, a gente sabe que não teve. Se fala assim, Lula está solto, nós sabemos que o Lula não está solto, ele está lá em Curitiba, nós sabemos que não está. Isso é uma notícia falsa. E quando ela vem se revestida de uma notícia verdadeira, como se fosse, então tentam fingir, uma pessoa que tem informações confidenciais, pessoa jornalista, ou a revista tal, muitas vezes coloca o nome da boca das revistas, de jornais, de publicações sérias, e ela é anônima. A gente não fica sabendo de quem é. Então me espanta muito, porque quando eu estava me preparando para vir aqui, para falar com vocês, né, eu fiz uma pesquisa no Tribunal de Justiça de São Paulo sobre as decisões que falavam sobre fake news. E usam-se muito esse termo, que aliás é um termo, se vocês puderem sair daqui com algum conselho meu, ou alguma recomendação minha, não usem a palavra fake news, usem a palavra desinformação, porque a palavra fake news ela tem sido usada por políticos para desacreditar a imprensa, para desacreditar o trabalho dos jornalistas que são vocês. Então não usem essa palavra, tentem não usar essa palavra. Eu sei que é difícil a gente não usar, eu mesma muitas vezes uso, mas a gente tem que tentar não usar essa palavra, que é uma palavra, uma expressão ruim, que tem sido usada contra vocês. Então a gente não vai tentar não usar essa palavra. Mas eu fui procurar no Tribunal de Justiça e eu achei entre 2018 e 2019 10 casos que falavam de fake news. E olha só, um dos casos que houve condenação
era uma acusação de fake news do Tribunal de Justiça de São Paulo. Só procurei Tribunal de Justiça de São Paulo, não tive tempo para fazer uma procura mais ampla, todos os estados e tal. Tribunal de Justiça de São Paulo, uma das ações, uma condenação foi contra a Record. Tudo bem, pode gostar da Record, pode não gostar da Record, mas a Record, a rede de televisão Record, não é um veículo que publique fake news. Você pode dizer que é parcial, você pode dizer que é evangélico e não gosta, ou gosta porque é evangélico, ou porque não sei o quê. Você pode dizer o que você quiser, mas não é o veículo que publica fake news. Um outro que foi condenado também foi o blog do Paulinho. Não sei se vocês sabem o blog do Paulinho, que é um jornalista desportivo, até um jornalista que já sofreu bastante, porque foi preso. É raro, hoje em dia, a gente ter jornalista preso, né? Porque, apesar dessa decisão que você mostrou da Cruzoé, apesar da decisão da Cruzoé, o Supremo Tribunal Federal tem proferido muitas decisões a favor da liberdade de expressão, né? É que calhou de ser um caso contra o presidente do Supremo, e o relator que o presidente do Supremo escolheu foi o relator que é sempre muito contrário à imprensa, que é o Alexandre de Moraes. Então, calhou, né, a coisa foi meio montada ali para ser daquele jeito, mas o Supremo Tribunal Federal tem muitas decisões favoráveis à liberdade de expressão. Tem uma ação que revogou a lei de imprensa da época da ditadura. É um livro a decisão, é uma coisa maravilhosa, quer dizer, chata, mas é maravilhosa no sentido de que ela trouxe muita contribuição para o debate no Brasil. A decisão sobre parada gay, né? A parada gay, não, a marcha pela maconha, a marcha da maconha, foi muito também importante. É que da parada gay a gente tem algumas, mas é tribunal estadual. Mas se podia então ter a marcha da maconha ou não? A marcha, uma manifestação, é uma liberdade de expressão, né? Está no âmbito da expressão. A lei o julgamento do caso das biografias, que não é necessário pedir autorização para o biografado e nem para seus familiares para se fazer a biografia de uma pessoa. Então, porque o sistema constitucional brasileiro, ele dispõe que não se pode fazer qualquer controle prévio da expressão ou da informação, que o único controle que se faz é posterior. Então, se você publicar uma biografia ou uma notícia de jornal, você não pode ser proibido de publicar, mas se você publicar e essa notícia for errada, for mentirosa, for incompleta, qualquer avaliação que seja, você poderá responder por perdas e danos, mas não pode ter como o que teve no caso, remoção, aliás, que é uma coisa que todo mundo anda pedindo. Eu trabalho só com isso, gente, eu trabalho muito com isso, com sites, com imprensa, com mídia. Assim, eu chego a umas 3, 4 processos de diferentes clientes de remoção de conteúdo da internet por semana. É muita coisa, todo mundo quer remover. Quem mais quer remover é a Abrage, né? O Guilherme trabalhava na Abrage, não está mais na Abrage, mas você estava lá quando fez o Ctrl+X, que é um site, uma ferramenta da Abrage, que é o Ctrl+X, o CRTLX. E o Ctrl+X, ele faz um levantamento de quem pede remoção de conteúdo. E você vai lá ver, você vê que os maiores pedidos de remoção de conteúdo são feitos por políticos e partidos políticos. E bem na época das eleições, no ano de eleições, esses pedidos sobem. Se eu for fazer um gráfico, eu fiz um gráfico isso uma vez, eles sobem esses pedidos, ou seja, remoção é um tipo de censura, porque justamente daqueles políticos de quem a gente mais deveria ter informação, mais ainda na época das eleições, nessa época que eles pedem a remoção do conteúdo, então é um absurdo. Mas eu estava falando antes, eu me distraí, dos casos do Tribunal de Justiça sobre fake news. Então tem a condenação da Record, né? E na decisão, a desembargadora fala, aliás, essa é a era da fake news, em que reputações são destruídas e verdades são divulgadas sem que os participantes dessa cadeia perniciosa, que é a imprensa, se sintam minimamente responsáveis por sua conduta antissocial. É necessário colocar um freio a esse estado de coisas, repreendendo finalmente quem pratica tais atos. Tem uma outra decisão que o desembargador, nem vou falar o nome dele porque acho que não interessa isso, mas que o desembargador vê e escreve assim:
a informação falsa não tem proteção na Constituição Federal. Ah, vá. Ah, vá. Então, a fake news não é protegida pela... Ah, bom, né? Que é inacreditável. Então, qual é o conceito que eles fazem disso, né? Mas tem, quer dizer, tem uma outra aqui. Tem um caso de remoção de matéria também, do negócio do blog do Paulinho, que falou que é conhecido, o blog do Paulinho, que é conhecido por publicar fake news. Tudo bem, pode não gostar do Paulinho, ele já foi preso, ele tem diversos problemas. Então, os pessoal que muitas vezes trabalha com ele fala que ele não checa suficientemente as informações, ou checa não sei o quê. Tem, claro, são jornalistas, são como, aliás, advogados. A gente pode criticar muitos, outros são ótimos, outros são menos bons, enfim. Mas você não pode dizer que ele só faz isso. Uma das decisões também fala isso daqui. Que o digam, olha só, que o digam caso da escola base e seus sócios, que desde 94 sofrem com a irresponsabilidade de jornais de grande circulação, que a pretexto de despertar a curiosidade, causaram muita infelicidade. Que o digam as vítimas de fake news publicadas na internet. Jornais de grande circulação? O caso escola de base, tudo bem, é um case, eu sei que muitos, entre os advogados, meus colegas, tem muita discussão sobre isso, mas eu lembro que foram falar que os meninos tinham sido, você sabe, escola de base qualquer, né? Foram falar que os meninos tinham sido abusados, tinham sido violentados, com base num laudo do IML. Instituto Médico Legal, em São Paulo. Eu tive esse laudo na minha mão, porque eu advogo para a imprensa, os veículos, eu vi o laudo. O laudo falava que os meninos tinham sido examinados e tinham sido abusados. Quer dizer, tudo bem, é claro que tem formas e formas. Se vai lá e pega e coloca, meninos, professores fazem brincadeirinhas com os alunos e daí começam a gozar, tudo, é uma abordagem péssima. Mas, assim, o fundamento era uma informação oficial. A primeira informação, da onde saiu a coisa do abuso, era uma informação oficial. Teve o delegado que falou. Podem falar, mas o delegado não era digno de confiança. Bom, não era digno de confiança, mas era um agente público que estava dando declaração. Então, muito difícil, né? Você não pode falar. Então, é só para... eu acho que meu tempo aqui já esgotou, a gente pode conversar mais um pouquinho depois. Eu acho que as meninas das agências de checagem talvez tragam mais... informação pra gente, mas é só para comentar isso daí, que toda a dificuldade toda que eu sinto nesse assunto das fake news é o conceito de fake news que nem de perto chega para o judiciário, que eles não têm tem alguns que ainda conseguem, tem uma ideia mais precisa do termo e tal, mas é muito difícil a gente fazer isso daí. Se é difícil, em decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a gente tem 300 desembargadores, vocês imaginam isso no país inteiro, né? Contando juiz de primeira instância, segunda instância e tal. É muito complicado. É isso, gente. Obrigada. Super obrigada, Thaís. Absolutamente é um desafio. Eu acho que o sistema de justiça brasileiro é desafiador. Agora, lá no artigo 19, a gente estava fazendo uma pesquisa muito parecida com essa que você fez. A gente estava olhando para os organismos internacionais. Então, o que ONU, o que a OEA, enfim, órgãos europeus. Qual tem sido o debate em torno, né, da desinformação? O que é desinformação? Quais são os seus alcances? E o que a gente pode dizer é que ainda existem muitos conceitos ainda dentro dos organismos internacionais. Sim, se existe uma convergência, mas é um debate que está aí, está nascendo, e absolutamente a gente precisa estar sempre absorvendo esse debate ao invés de já conceituando de forma muito forte, muito rígida. Queria passar já diretamente para a Ana Rita, para a gente agora ouvir também um pouco a experiência de quem está no dia a dia checando esse contexto aí de desinformação. Eu vou só botar a apresentação. Você quer que eu coloque? Só vai colocar um link. Sério? Deixa eu te ajudar aqui. Tem acesso à internet, né? Ana, você quer que Natália, você tem apresentação? Não, eu não tenho apresentação e eu tenho pouquíssimo pra falar. Eu acho que é super importante a gente abrir pra pedir É mentira dela, ela faz um ótimo Não, eu trabalho. tenho bastante coisa pra falar, mas eu quero ouvir vocês, essa é a questão. Claro. Eu quero conversar, eu não quero ficar... Então eu vou fazer uma proposta, Natália, de a gente inverter. Natália fala agora, depois Enquanto a gente a Ana vai Rita. organizando. Eu só queria estar tentando
Bom, eu vou... Todo mundo me escuta? Eu falei que eu não tinha esse problema, viu, de falar baixo. Eu trabalho na Lupa, sou diretora de conteúdo da agência Lupa, faz bem pouco tempo, é bem recente. Trabalho na Lupa faz... Ai, desculpa, gente. Tá bom. Como eu ia dizendo, eu trabalho na Lupa faz 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos. Sou diretora de conteúdo da agência. O nosso trabalho basicamente é checar fatos, né? A gente trabalha com duas vertentes principais, que é o fact-checking propriamente dito e o debunking, que é esse lixo da internet aí que a gente costuma chamar de forma geral de fake news. Dado esse contexto, eu queria, na verdade, reforçar muito o que a Thaís estava falando aqui sobre o conceito, né? A gente sabe que fake news é um conceito muito amplo e a gente não utiliza esse conceito como checador, como signatário da IFCN, da International Fact Checking Network. A gente não utiliza na Lupa esse conceito porque acreditamos que ele é um conceito contraditório em si. Todos nós que fazemos jornalismo sabemos que uma notícia é baseada num fato. Se uma coisa é fake, não pode ser fato, e a gente viu isso na eleição com fato ou fake, né? Que utilizaram essa dicotomia, inclusive, para nomear um produto. Então, a gente trabalha com o conceito de desinformação, que é um pouco mais amplo no sentido de que também engloba as informações distorcidas, né? Que a Thaís estava falando antes, que são incompletas ou distorcidas. E acho que tem uma coisa importante para se falar sobre fake news, sobre notícia falsa, no sentido que a Thaís deu de uma informação toda falsa, que a gente... Anônima. Apócrifa, né? Anônima e toda falsa. É que ela tem uma intenção de influenciar no debate público. E numa sociedade polarizada, como a gente tá experienciando aí no Brasil, em alguns outros países da América Latina, Índia, enfim, outros lugares também na Ásia, em que esse problema é bem grande, nesses dias mais recentes, a gente vê essa intenção clara de distorcer, né, o rumo do debate público. Eu acho que isso tem que estar muito no horizonte de quem está preocupado com essa discussão. Além disso, só tem uma forma... Antes disso, desculpa. A gente precisa ter muito claro que fake news não é erro jornalístico, não é jornalismo feito fora dos preceitos da profissão, fora do que se prega, né, como código de ética dentro do jornalismo. Não é opinião, não é porque eu discordo de alguma coisa que uma pessoa falou sobre mim, o que ela disse é fake news, né? Acho que isso a gente vê bastante com o Trump. E só tem um caminho, que é a gente educar as pessoas para fazerem essa leitura, né? Além de nos educarmos como jornalistas, para estarmos prontos para esse cenário, educarmos também as pessoas para que elas entendam esses conceitos e possam tomar suas decisões munidas desse poder informativo. E é para isso que a gente trabalha. É isso. Só enquanto a gente faz aqui o último ajuste com a Ana Rita, eu só tenho uma pergunta para vocês da Lupa, Natália. Se vocês conseguem identificar um padrão, assim, principalmente nas redes sociais, se existe um padrão de temas que são mais abordados nessas notícias, que tem aí um bojo de desinformação. A gente, pelo próprio contexto que a gente está vivendo, a gente tem muita informação política, obviamente, né? A gente tem um padrão de disseminação. Tem uma coisa que me chama muita atenção e que a gente hoje conversei sobre isso com a minha equipe hoje de manhã, que é o seguinte: quando a gente tem um assunto que é de interesse do establishment, universidades federais, por exemplo, verbas para universidades federais, que a gente teve esse episódio lá bem recente, né? A gente tem um movimento no Facebook, no WhatsApp, principalmente, de distorção de conceitos a favor de um endereçamento do debate, entende? Então, assim,
a gente pega um monte de foto de universitários pelados e a gente diz, olha que absurdo é isso que se faz na Universidade Federal. As fotos são na Universidade Federal, as fotos fazem parte de algum contexto ali, mas elas são usadas de uma maneira crua para generalizar alguma coisa. Nesse momento, a gente está tendo uma série de conteúdos que fazem um link entre homossexualidade, relações homoafetivas, casais homoafetivos e violência contra crianças. E é uma coisa meio assim, que distorce totalmente o conceito todo e a discussão, né? Para que se estigmatize determinadas coisas, né? Então, esse é um padrão, o que vem como fake news, esse é um padrão recorrente atualmente. E o que vem como fake news, como desinformação, não é mais Lula tá solto, eu sei que o Lula tá preso, entendeu? É muito, não é tão, né, duro, não é tão simples. Não é tão fácil. Não é tão fácil mais, porque as coisas, elas estão com várias camadas sobrepostas. São vários conceitos, várias coisas que a gente precisa entender de várias coisas, entender de vários contextos, para poder determinar o que exatamente faz sentido e não faz dentro dessas discussões. Não, com certeza, com certeza. Perfeito, então, muito obrigada, Natália. A gente segue no debate. Eu só consegui abrir porque não tá lendo o PDF ali, não vai botar em. Se quiser abrir para pergunta, enquanto eu vou. Eu acho que a gente pode, então, fazer primeiro um bloco de perguntas. Me disseram que podia também ter a possibilidade de perguntas escritas. Tá. Abrir. Ótimo, então a gente faz no fim um bloco. Perdão. E como eu coloco então? Vou sentar aqui na frente, só para ficar mais top. Eu e o Rodrigo atrapalhamos aqui? Pois é. Não? Então ficamos. Foi. Eu vou acelerar um pouco, porque acho que várias coisas já foram faladas por outras pessoas aqui. Vamos lá. Quando mandaram a pauta, a ideia um pouco da discussão era para falar um pouco sobre a origem de fake news. Enfim, não vou falar uma origem etimológica nem nada, mas acho que a popularização do termo recente, essa onda de se discutir, tem muito a ver com política. Então, esses gráficos aqui são gráficos de busca do Google, de termos nos Estados Unidos e no Brasil, do termo fake news. E nos Estados Unidos uma onda começa a partir de 2016, e no Brasil ele começa mais do que recente, em 2017. Esse pico nos Estados Unidos é justamente no mês eleitoral, e no Brasil também aquele pico é outubro de 2018. E eu acho que começou um pouco a se falar mais de fake news numa acepção quando começaram a sair aquelas matérias. Acho que primeiro saiu no veículo da Macedônia, depois saiu no Guardian. Eu botei esse link do BuzzFeed porque essa matéria acho que ela conta bem a história também um pouco. Que é aquela, eu não sei se vocês lembram, que em 2016 falava que tinha um grupo de empresas pequenas na Macedônia que gerenciavam sites de distribuição de notícias falsas. Exatamente, que influenciaram, enfim, sobre o contexto americano. Então era uma galera do outro lado do mundo, no leste europeu, produzindo notícias sites com cara de notícias, de veículos de notícias para um país completamente diferente. Então ele surgiu num contexto bem específico, que era esse contexto, era num contexto eleitoral, num contexto político, e chamou muita atenção porque era um esquema que antes ninguém nunca tinha visto, ou pelo menos parado para olhar, né? Não quer dizer que antes não poderia ter existido alguma coisa parecida. Então eu acho que surge essa preocupação com fake news quando se percebe que é isso, desinformação no contexto do debate político não é novidade, desinformação no contexto político do Brasil não é novidade, desinformação em período eleitoral contra opositores não é novidade, ataques à imprensa também, como jornalistas, por criticarem, não é novidade. Mas acho que tem novidade um pouco esse uso da tecnologia. Acho que tem muito a ver com o alcance que as coisas começam a ganhar, né? O WhatsApp você consegue alcançar sem ser rastreado, você cria um universo que você não sabe o que está acontecendo. Eu acho que tudo isso gera algumas inquietações, né? Esse gráfico aqui é um documento, um relatório muito legal do First Draft de 2017, em que eles falam que justamente eles criticam o uso do termo fake news e defendem o uso de desinformação, muito na linha do que a Natália falou,
Porque a questão da desinformação ela é muito mais ampla do que a questão de notícias falsas. Inclusive envolve coisas que nem necessariamente precisam ser cerceadas, que tem a ver com a educação de mídia. Então, você vê, por exemplo, na internet vários sites de sátira ou de paródia que são lidos por pessoas como coisas sérias. Eu não tenho que censurar uma coisa que é uma sátira, mas eu tenho um problema aí de que as pessoas não têm um problema de leitura e que não é uma coisa de censurar ou não censurar, é outra questão, assim, é uma questão muito mais complexa. Então, quando você usa esse termo fake news, você se reduz a um problema de desinformação que tem várias camadas, vários níveis de complexidade, desde a fabricação proposital de notícias, de redes de sites. A gente ontem estava conversando, teve o Cerveja com Dados, estava apresentando uma matéria que a gente fez, que a gente descobriu uma rede que inclusive usava um site homônimo ao nosso, do Aos Fatos, e que o mesmo site tinha um site com notícias que falavam mal do Bolsonaro e com notícias falsas que falavam bem do Bolsonaro. Então não necessariamente é uma rede ideológica, tem muito a ver com monetização também. E também tem outras questões de produção de notícias distorcidas propositalmente. Mas acho que é isso, falar em fake news não resolve, falar em censurar, em tirar conteúdo não resolve a questão, porque é uma questão muito mais complexa do que isso. Esse artigo aqui que eu cito, desse fake news e credibilidade, é uma pesquisa da Universidade do Texas de 2018, que eles fizeram uma entrevista nos Estados Unidos com 300 pessoas em 2017, e eles discutem justamente como que o termo fake news, na verdade, ele cria um cinismo. Ficou um termo tão gasto que ele, em vez de ser uma discussão que ela alerta os leitores para prestarem atenção em sinais de como ler, ficou tão gasto esse termo que, na verdade, quando você usa muito, quando você apresentava manchete para as pessoas com o termo fake news, ao invés de ler, elas não se interessavam, porque elas achavam que não tinham mais nada para acreditar. Assim, é um cenário meio cínico, assim, então tem esse problema desse termo. E aí eu jogo uma questão, assim, também as pessoas falam fake news, notícias falsas e tal, mas como as pessoas consomem notícias? As pessoas leem essas notícias falsas? Essa é uma pesquisa do ICFJ, que é uma organização de jornalismo, tem algumas bolsas, fazem projetos de jornalismo, e eles fizeram uma pesquisa sobre consumo de notícias no WhatsApp, e as pessoas, em geral, compartilham memes, compartilham imagens. Hoje, mais cedo, você viu no Comprova, o pessoal estava também analisando conversas de WhatsApp, é alguma coisa muito parecida com isso, são números diferentes, contextos diferentes, mas as pessoas não leem notícias, não é uma questão de leitura. Não é uma questão de veículos de notícias, é outra coisa que está aqui. E o judiciário não discute isso, mas essa discussão aqui, essa complexidade do debate não chega. As pessoas ficam preocupadas na questão da censura e é outra forma que as pessoas estão consumindo conteúdo, é outra forma que as pessoas estão se informando e é de outra forma que a desinformação está circulando. E o outro gráfico também interessante, que em geral, as pessoas, mesmo quando recebem links, elas sequer clicam nos links. Assim, então é muito mais complicado aí a história. Esse é só um balanço um pouquinho para tentar mostrar o que a gente conhece sobre essa disseminação de notícias falsas. Acho que vai um pouco na linha do que a Natália falou. Esse a gente fez checagem de 113 boatos durante as eleições, entre agosto e outubro. Esses boatos tinham mais de quase 4 milhões de compartilhamentos. A notícia que foi mais compartilhada... Os boatos, não a checagem. Não, os boatos. Porque também tem esse outro problema. Também é um problema muito sério, né? Como chegar nas pessoas, né? O boato se espalha muito mais do que o trabalho que a gente faz para combater aquele boato. E tem uma pesquisa de algum americano, que eu não vou me lembrar qual é, que mostra que nas eleições do Trump, ninguém que leu o boato leu uma checagem sobre aquele mesmo boato. Então, isso existe um deserto aí entre uma coisa e outra. Né? Exatamente, com certeza. Bem, eu acho que isso aqui chama atenção. A notícia falsa mais compartilhada, o boato mais compartilhado, e não é uma peça só, mas foi um boato de que as urnas eletrônicas autocompletavam o voto no Haddad. Essa história começou com um vídeo caseiro, não tem nada a ver com jornalismo, não tem nada a ver com se fingir jornalista. Era uma coisa muito de testemunho, tipo, eu estou aqui, alguém filmou na urna e fez um vídeo manipulado, mostrando como se você tivesse... se você apertasse o 1, ele já aparecia votando no 13. Assim. E é uma coisa que tem se demonizado o jornalismo, e quando a
os boatos estão disseminando em outro lugar, assim, é de outro jeito. É outra narrativa, E partem de outra, não partem do jornalismo, né? Não. É uma coisa que pro público é muito difícil entender, que fake news não parte da Folha de São Paulo, não parte da Lupa, nem do Aos Fatos, nem da Cruzoé. É um outro ecossistema. Na verdade, às vezes usam isso contra nós. Exato, é uma coisa que é o contrário, né? Que é um debate muito mais complexo, muito mais difícil de ser enfrentado, e, enfim, isso aqui é só um balanço. A gente tinha uma lista de WhatsApp, a gente ainda tem o WhatsApp do nosso WhatsApp, não está funcionando. Eu não coloquei o número, mas entra no nosso site, tem como vocês receberem o nosso conteúdo. E a gente recebeu em torno de 700 peças aí, entre imagens, vídeos e links, de pessoas que pediam pra gente checar coisas. Isso entre agosto e outubro também. E tá, eu vou passar isso aqui. Tá. E aí no tema, né, essa coisa, eu acho que tem muito a ver, isso que a Natália falou, a gente está num ambiente polarizado e isso distorce todas as coisas, inclusive o conceito de fake news, ele passa a ser usado. Eu estava lendo uma matéria do Washington Post, eu tinha um conceito que eu achei muito bom, que ele falava que o Trump faz fake news gaslighting, que é você usar um termo em inglês para quando você usa, cria uma mentira ou seleciona os fatos para desacreditar alguém, né? E, bom, a gente tem uma amostra de Twitter, um tweet do Trump falando fake news para a imprensa, o Bolsonaro falando fake news para a imprensa, o Diário Oficial do Povo da China falando fake news para a imprensa internacional, né? Então, assim, é um termo que... e aí você, nesse sentido de você usa o termo fake news para desacreditar, e aí é o que a Natália falou, tem uma diferença importante que é, você não pode considerar uma matéria mal apurada, ela não é uma mentira, porque ela tem um método, ela tem um processo, ela tem uma instituição, que inclusive quando a justiça quer bater na porta, ela acha, mesmo que seja indevidamente. E aí nesse contexto triste, desolador, checar importa, vou fazer o meu, defender aqui o nosso trabalho. Esse aqui é uma coisa interessante, é um caso muito legal, que a gente conseguiu mensurar o impacto da nossa checagem, que acho que é uma coisa mais difícil, acho que realmente, como a Natália falou, tem um deserto de você alcançar as pessoas. Mas quando a vereadora do Rio, a Marielle Franco, foi assassinada, quando a gente publicou o desmentido, a gente conseguiu inverter a curva de compartilhamento da desinformação. Esse tem um pico aqui, que é quando teve o tweet do Alberto Fraga, que é um deputado federal. Aqui. Isso. A gente publicou o desmentido aqui e a gente viu uma onda de compartilhamento do desmentido muito maior do que a onda de compartilhamento do... E que se manteve, né? Que se manteve. Exatamente, a gente conseguiu... Tem uma coisa de acertar o timing que é muito difícil, de saber quando você deve publicar, porque é uma questão muito grande de você não amplificar um boato. A checagem tem esse desafio, que é qual é o momento que eu devo checar uma coisa e que eu vou estar, na verdade, tirando uma coisa da bolha e dando peso a uma coisa que talvez seja insignificante. Tem uma coisa que a gente tem pensado, tem feito, esse é um projeto do Aos Fatos que chama Agregador, que a gente tem compilado, ele é atualizado quinzenalmente, a gente compila todas as declarações do presidente e checa. Eu acho que é uma dessas coisas demoradas e difíceis que demandam muito trabalho para fazer, mas que eu acho que tem se mostrado um pouco mais eficiente para tentar entender a dinâmica da circulação de desinformação, né? De você fazer acompanhamentos longos, em vez de fazer só acompanhamentos pontuais, tentar fazer grandes projetos, talvez seja uma forma de a gente tentar entender melhor a dinâmica da desinformação, entender como conversar com as pessoas, entender de onde as coisas estão vindo. Deixa eu só voltar um segundinho, estou quase acabando, gente. Por exemplo, os principais temas de boatos convergem muito com várias coisas que o presidente fala, ou tem um candidato falava, né? Ele criticava muito as urnas eletrônicas, questionava a segurança, e você teve muito boato circulando sobre urna eletrônica. O presidente criticava muito as pesquisas, teve muito boato. Do outro lado também teve boatos colocando manifestações que eram a favor, enfim, criando fotos sobre manifestações a favor do Bolsonaro que não eram de manifestações. Também declarações dos candidatos sendo distorcidas e colocadas em outros contextos, ou de celebridades que não apoiaram tal candidato dizendo que tinha apoiado, enfim. Mas eu acho que tem uma convergência aqui que é bem importante, que é em ambientes de polarização, a fala dos políticos muito polarizada, ela influencia na circulação de desinformação e no qual é o tema que é produzido na desinformação.
Essa é uma pesquisa muito legal do pessoal da USP, do Hortelado e do Moreto Ribeiro. Eles fizeram acompanhamento para entender tentar tirar uma foto da polarização. Eu acho muito interessante esse título de conversa mesmo. Eles pegaram interações no Facebook, em grupos e páginas públicas. Essa é uma foto das interações de 2013. Então você vê um cenário muito menos polarizado, tá? E muito pouco centralizado em partidos. Você tem mais centralizado em pautas, né? Esse aqui vermelho são os partidos de esquerda, está mais difuso, os partidos de direita. E tem muito mais aqui no movimento anticorrupção, ou em movimentos de identidade social e político. E aí essa é a foto de 2016. Ao invés de ser daquele círculo grande, você tem as interações muito nas pontas, e os partidos ganham, as interações com partidos ganham muito mais força nesse ambiente de polarização. E por último, acho que é o tema principal. Eu não vou falar do caso do José, porque o Rodrigo falou muito melhor do que eu, com um grande conhecimento de causa. Mas eu fiz uma pesquisa rápida no Senado e na Câmara para saber projetos que têm circulado com fake news, né? Então, na Câmara você tem 20 projetos, a maior parte de 2018 e 2019. No Senado tem um projeto de lei que cita fake news, cita o termo fake news. Vários projetos defendem identificação penal ou sanções para circulação, quem dissemina fake news. Tem algum projeto que eu achei que tem aula nas escolas sobre uso de redes sociais, enquete para discutir se você deve responsabilizar os provedores de internet com problemas de fake news. E uma coisa muito interessante, que assim como no despacho do Alexandre de Moraes, nenhum desses projetos define o que é fake news. Ninguém parou, todo mundo quer punir, mas ninguém sabe exatamente o que quer punir e do que está falando. E abre essa insegurança enorme de você pegar uma apuração bem feita, baseada num documento público, e você dizer que porque alguém falou que não é fake news. Então, assim, tem esse caso muito emblemático da Cruzoé, que eu acho que é um marco importante para a gente pensar o problema de você ter esse termo como difuso e tal. Junto que eu acabando. E eu lembrei muito de uma frase também do TSE, quando era presidente do TSE, o Fux, fez uma frase que eu achei muito problemática, que foi: as eleições podem ser canceladas por fake news. Anuladas por fake news. Isso é uma frase muito perigosa, assim, porque ninguém estava discutindo. O TSE fez um grupo para discutir o que ia fazer com fake news um ano antes das eleições. Isso não gerou nada, a gente não sabe exatamente o que foi. Então, assim, é muito complicado que você tenha opiniões tão precisas sobre o que você vai fazer com fake news, mas você não sabe o que é isso, o que esse termo abarca, e no fim parece que ele pode ser o que você quiser, né? Na hora que você não gostar da matéria como você, na hora que você... Isso é muito problemático. Esse é o grande risco, né? E tem um outro problema de fundo que é muito maior. Assim, realmente tem uma outra discussão que não é essa, justamente de como a gente está perdendo a capacidade das pessoas de circulação de informação, né? As pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, nesse sentido de polarização, as pessoas não conseguem conversar, enfim, e acho que isso aí é uma coisa que a lei vai resolver. E é isso. Fim. Só fazer um adendo, eu acabei... na verdade, mais um detalhe do absurdo que foi aquele processo, a ordem, eu acabei esquecendo de mencionar isso, a ordem do ministro contra a revista Cruzoé, ela também determinava à Polícia Federal que os jornalistas fossem ouvidos. Isso de fato aconteceu, é importante realçar, que também é algo muito grave. O nosso publisher, o dono da revista, Mário Sabino, ele foi intimado a comparecer à Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre a tal fake news que a Cruzoé, nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, havia publicado. Você imagina um jornalista nas barras da polícia tendo ali, sendo tratado como um criminoso por causa de uma leitura injusta de uma alta autoridade. Super obrigada, Ana. A sua apresentação acho que traz absolutamente muitos pontos aí de reflexão. E acho que quem acompanhou o Marco Civil da Internet, né, que é a nossa Carta de Direitos, Princípios, Garantias,
da internet, acho que lembra que o Congresso, muito antes de se pensar uma lei positiva, garantista, protetiva, tinha um monte de projetos de lei já circulando, acho que talvez desde o nascedouro da internet, já pensando em responsabilizações criminais. Então a gente tem muito essa lógica no Congresso e no nosso sistema de justiça de se pensar direitos pelas sempre portas dos fundos, que é a responsabilização e a restrição. Eu queria já abrir imediatamente para perguntas. Imagino que a gente vai ter muitas pessoas. Eu queria já juntar as perguntas de todas e todos aqui para 3 perguntas que eu tenho. Eu tenho uma pergunta para vocês que estão ali dia a dia checando. A gente sabe que o Brasil absolutamente tem passado por um cenário muito intenso de ameaças e ataques a comunicadores e a comunicadoras. Sabemos que comunicadores e comunicadoras que atuam em agências de checagem também são alvos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como vocês têm pensado em formas de prevenção e proteção. Rodrigo, para você, faço uma pergunta que é sobre o processo em si da Cruzoé. Eu tentei pesquisar um pouquinho antes sobre como que se está esse inquérito, né? Porque teve ali o pedido de arquivamento, Alexandre de Moraes disse não, ele prorrogou por 90 dias, mas eu absolutamente não consegui muitas informações. Eu queria te perguntar como que se está esse processo e, principalmente, você trazendo agora esse fato da Polícia Federal, eu queria fazer uma pergunta que a gente sabe que muitas vezes o efeito dessa decisão, ela não é só ali concreta, pagar uma multa, uma indenização, que não foi o caso, mas a gente sabe que é um efeito inibitório, né? As pessoas param e pensam 2, 3, 4 vezes. Eu sei que a Cruzoé continua os seus trabalhos, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse efeito aí inibitório e refreador que esse tipo de ação judicial causa. E, Thaís, a minha pergunta para você é muito ligada a essa última parte da apresentação da Ana. Como você enxerga esses projetos de lei que visam criminalizar fake news e desinformação no Brasil? Queria já coletar aqui as perguntas para a gente pensar se a gente faz talvez 2 blocos, depende aqui da quantidade. Quem que quer fazer perguntas? Mas eu não recebi essa instrução. Tem aplicativo? Tem, mas... Alguém tem aqui para me ajudar? Você está... Bom... Eu não tenho aplicativo, então acho que se vocês quiserem ir levantando a mão, eu vou organizando aqui e a gente vai vendo o aplicativo. Você... Tá. Vamos, acho que fazer 2 blocos então, 2 blocos de 4 perguntas, eu acho que dá. A gente tenta fazer caber tudo. Lançar primeiro. Você levantar? Tu quer que a gente responda as perguntas que tu fez antes? Pode. É só estar preocupada com o horário, porque... Deixa eu perguntar isso, porque a gente acaba se perdendo. Vocês acham melhor perguntar se eu ouvir tudo e depois responder, vamos perder. Isso acho que só vai trazer um prejuízo da quantidade de perguntas que a gente pode circular. Perfeito. Né? Ótimo. Acho que fica mais próximo. Vamos nessa então? Sobre a questão da censura, né, a gente vai censurar dos ataques, né, que a gente sofreu. A gente teve uma experiência, acho que a Ana também passou por isso na eleição, muito específica, de um dossiê, né, feito pelo MBL. Me ajuda, Ana? Foi? É meio apócrifo. Mas assim, tinha em alguns momentos alguma informação em que eles escrutinaram as nossas redes sociais e decidiram de qual espectro político, a qual espectro político pertencíamos, com base em publicações em redes sociais, e quem eles não encontraram, que foi o meu caso, eles colocaram indeterminado, mas provavelmente de esquerda. Então, assim, né, a gente e isso começou a circular, assim, em grupos de WhatsApp, era um relatório de 500 páginas, com detalhes, tinha pessoas, a Thay e a Cris, eram tipo 20 páginas sobre elas, assim, com prints e coisas absurdas. E isso foi usado para desqualificar o nosso trabalho, obviamente. A gente sofre ataques em redes sociais, todos nos odeiam e todos nos amam. Então, a gente vai trabalhando com esse material que temos. Quando tem a gente teve alguns episódios graves de ameaças reais. Vocês não vão ver o próximo presidente, a gente vai esperar vocês do lado de fora do escritório. Isso foi registrado, boletim de ocorrência,
E a gente tem o apoio jurídico da assessoria jurídica da Lupa para casos como esse, mas não tem acontecido ultimamente. Acho que o ataque maior, ele é esse ódio disseminado em redes sociais de uma forma geral. Não sei se... Assim, só complementando, eu acho que esse ódio, o problema é que ele dificulta o diálogo, né? Porque eu acho que é muito importante, como jornalista, você ler o que as pessoas estão falando dos leitores. Eu acho que a gente não sabe. Às vezes você pode escrever um texto achando que as pessoas estão entendendo uma coisa, elas estão entendendo outra. Então é muito bom. Eu lembro a gente, até pra saber como você formata as coisas. Quando a gente começou a publicar no Twitter, a gente publicava só o link, o título e o link das coisas. E a gente percebeu que as pessoas não liam. E tinham vários comentários, e o problema é que várias vezes te xingam, perguntam se você é alfabetizado, umas coisas assim meio baixas, que é ruim, porque não tem como você estar tomando porrada o tempo todo e não sofrer, nem que seja alguma coisa, uma bala, assim. Mas a gente percebeu que tinha muitas pessoas, por publicar só o título, a gente estava gerando um ruído que era muito ruim pro nosso trabalho. Então a gente começou a publicar no Twitter só em thread. E isso melhorou muito a comunicação. Então, assim, o que é muito importante, tá lendo o leitor o tempo todo, tá ouvindo o que o leitor fala. E acho que esse clima de ódio, ele cria um ruído também aí nessa conversa com o leitor, assim. Mas o período eleitoral foi mais tenso, acho que agora tá acomodando um pouco. Mas vem outro, né? Vem outro período eleitoral. Não acaba, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Que bom que continue tendo, assim. E eu sempre acho que a melhor resposta à credibilidade, quando as pessoas questionam a sua credibilidade, é fazer um jornalismo ainda melhor, assim, você repensar como ser mais transparente, como apresentar melhor o seu processo de apuração, como, assim, acho que essa é uma solução. Assim como eu acho que a solução para a desinformação é o poder público, acho que seria muito mais interessante do judiciário, ao invés de ficar fazendo o processo, oferecer informação de mais qualidade, ser mais transparente, ser mais acessível, você conseguir, acho que muito do ruído de comunicação, dos boatos, é o fato dos sites governamentais serem muito herméticos, as pessoas não conseguirem acessar, os dados serem muito não estarem de formas que sejam legíveis para as pessoas. Acho que um bom trabalho contra fake news do poder público seria ser mais transparente, ser mais claro, ser mais ativo na transparência e na oferta de dados e de informações. Contar com o jornalismo também nesse sentido, de dar transparência e de todo mundo. Seja para falar bem, seja para mostrar um processo ali que tá mencionando o seu nome. Tem que ter isso. É isso. Você quer responder? Por favor. Bom, a Camila me perguntou então como é que ficam esses projetos, né, esses projetos que tratam, projetos de lei que tratam da criminalização das notícias falsas. E assim como também, eu acho que a Natália e a Ana Rita já tinham falado, não existe nenhum desses projetos que defina o que é notícia falsa. Então a gente volta ali para o começo da minha exposição, que é o problema do conceitual, como é que você vai tratar de uma coisa que você não tem uma definição sobre isso. Mas esse problema é um problema, na verdade, do Congresso brasileiro. Não é só com relação ao assunto das fake news, mas é também, por exemplo, se for tratar de discurso do ódio. Também não se tem uma definição do que seja discurso do ódio, né? Não se tem exatamente o que é. Isso a gente até pode perceber, em alguns casos, que aquilo lá se trata de um discurso do ódio, mas não tem uma definição do que seja discurso do ódio. Então, é todo um problema nessa conceitualização. E junto com esse problema da conceitualização tem o que eu falei também, que muitas vezes então as decisões podem esbarrar em decisões de censura ou então em legislação que importa em censura, que é como a gente viu, tinha alguns projetos de lei que determinavam que notícia falsa também eram aquelas notícias incompletas. Você imagina, todas as notícias podem ser incompletas sobre algum ponto de vista. É difícil você fazer uma opção, muitas vezes, editorial de um veículo por abordar uma parte da questão e não todas as partes, todos os lados. Então, é isso. Outra coisa, como eu também acho que a Natália falou, não sei, sobre a questão do humor. O humor integra, né, os sites de sátira integram o ecossistema da desinformação.
É uma questão complicada. Como é que a gente vai tratar, então, sites humorísticos? Como é que a gente vai tratar notícias erradas? Notícia errada não é necessariamente uma notícia falsa, né? Ela foi errada. Muitas vezes tem, qualquer um que trabalhe com veículo sabe. Publica às vezes a fotografia com a legenda, dizendo que aquele lá era a pessoa que cometeu o crime, quando na verdade era a vítima. De que era vítima, quando na verdade era testemunha. Acontece erros, sempre, em todos os veículos acontece. Então como é que a gente vai fazer a distinção entre erros e notícia incompleta, tudo é capaz de piorar ainda a situação? Talvez para o universo do poder seja até interessante deixar o conceito em aberto, porque aí depois eles vão manejar da forma como eles bem entenderem, né? Quando quiserem tratar como fake news, será fake news. Quando não quiserem, será fake news, né? Conhecendo Brasília, um pouquinho, eu acho que mas é claro que não se poderia dizer que a matéria da Cruzoé era uma fake news. Existia o documento. Qualquer um que entrasse no site pegava o documento com o depoimento lá do Odebrecht. Ele via que ele tinha falado que o Toffoli era o amigo do amigo. Então aquilo lá nunca, nem de perto, chegou em fake news. O Alexandre Moraes, com o bando de assessor que ele tem, poderia ter buscado esse documento, porque estava lá. Então, não era para ser chamado como fake news de jeito nenhum. Obrigada, Thaís. Aí eu te devo respostas, né? Bom, primeiro, infelizmente nós não sabemos em que pé está esse inquérito, porque ele continua sob segredo. Adoraria publicar uma capa com tudo que há dentro desse inquérito. Acho que todo jornalista gostaria. Espero que em breve possamos ter acesso a essas informações. Mas nem nós, como parte, porque houve uma decisão dentro dele contra nós, temos advogados habilitados a atuar perante a Suprema Corte nesse nosso caso, nem eles têm tido acesso a esse procedimento, que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já considerou um procedimento inadequado, ilegal, que deveria ter sido já remetido ao arquivo, porque foi um procedimento aberto de ofício pelo presidente do Supremo. O Ministério Público não está funcionando, não está atuando dentro desse procedimento, ou seja, as medidas, não há ali o controle que costuma haver do Ministério Público ser ouvido num pedido, por exemplo, da polícia ou antes de uma decisão a ser tomada pelo ministro. Tudo tem sido feito pelo gabinete do ministro Alexandre, escolhido a dedo pelo ministro Dias Toffoli. A sua outra pergunta é se houve algum tipo de censura prévia, aquela coisa Não, eu acredito que não. É evidente que é uma mão pesada demais, a gente sente. Mas eu particularmente entendo que esse tipo de coisa até dá, ou deve dar, tem que dar mais força ao jornalista para continuar agindo, continuar fazendo seu trabalho. Obrigada, Rodrigo. Vamos agora para as perguntas. Uma pergunta. Bom, aqui a gente já tinha um escrito, eu vou ficar tentando alternar para a parte da frente da sala e para a parte de trás para a gente conseguir contemplar o máximo possível. As redes sociais, até que ponto elas estão dispostas a combater a fake news como Facebook e Twitter? Eu acho que talvez um pouquinho mais alto, se você puder repetir ou se você quiser. Ele perguntou até que ponto as plataformas estão dispostas a combater fake news. A gente tem algumas experiências. Lupa e Aos Fatos são parceiros do Facebook num projeto chamado Third Party Fact Checkers, que é um projeto em que a gente tem acesso a um sistema de classificação e a gente checa informações possivelmente falsas dentro do Facebook. E a gente basicamente é contratado para isso. E é uma experiência que auxilia, mas que não tem escala como deveria ter diante da quantidade de desinformação que a gente tem circulando só para falar do Facebook.
Eu estive num evento recente de checadores na África do Sul, em que o YouTube se disponibilizou a ter um programa ou alguma iniciativa também nesse sentido, em vídeos, porque também perceberam que há uma grande quantidade de desinformação circulando na plataforma. Todas as plataformas querem fazer alguma coisa, algumas não sabem o que fazer, mas há uma iniciativa. O grande problema é a escala, é a quantidade. Eu acho que é na mesma linha da Natália, acho que é um pouco isso, assim, a gente tá, assim como o judiciário não sabe o que fazer, o Congresso não sabe direito como lidar com a coisa, acho que as plataformas também estão, porque também entra na linha tênue entre combater notícias falsas e liberdade de expressão. Né? Tirar a liberdade de expressão das pessoas. Como definir critérios, como fazer isso, assim, acho que é um assunto complexo, assim, tipo, não tem uma solução rápida, porque é complexo e muda a forma como os formatos, você pode até criar filtros e as pessoas mudam a forma também como elas compartilham conteúdo. Você tem também um problema de muito conteúdo compartilhado no WhatsApp que você não sabe que é incontrolável. O que está aí, você não sabe nem a dimensão das coisas, né, que está circulando. A gente tem além de participar do projeto do Facebook, a gente desenvolveu um bot no Twitter que é para expor, a ideia é um pouco expor as pessoas da checagem, né? Então, se você posta um conteúdo que a gente checou, um link que a gente checou, quando você compartilha, você recebe a Fátima, que é o nosso robôzinho no Twitter, você recebe falando, olá, a gente checou esse conteúdo, é falso. A gente não interfere na publicação, a gente só apresenta o outro lado. Assim, e, às vezes tem uma recepção positiva, já pediram a Fátima no casamento, mas às vezes tem uma recepção negativa, tipo, tô nem aí, quem é você e tal. Mas é interessante, acho que a gente está tentando aí acho que uma grande questão é essa do alcance, assim, como chegar nas pessoas. É uma questão que a gente também, como checadores, estamos tentando resolver aí como fazer. Tinha uma pessoa na última fileira que estava inscrita, ainda está aí? Pode fazer. Eu queria saber, vocês falaram que muitas das notícias falsas, quando é falsa mesmo, tipo o exemplo da UFO, vocês deram bem desse ecossistema e não do jornalismo tradicional ou do jornalismo, né? Com que eu concordo. Mas, de vez em quando, eu acho que o jornalismo profissional, que a gente vai chamar, ajuda nessa desinformação de algum jeito. Como, por exemplo, alguns títulos naquele caso da desembargadora. Sim, da Mônica Bergamo. Eu queria saber se desde essa época das eleições, principalmente com esse caso que eu acho que foi muito emblemático, se vocês acham que outros jornalistas que estão ainda fora dessa rede de checadores evoluíram nesse sentido, de também ter as suas ferramentas para não contribuir com essa desinformação. Eu acho que sim, eu acho que a discussão virou uma coisa, ela nos engoliu, né? A discussão sobre desinformação. Então, todos nós, mesmo que não sejamos checadores, temos mais atenção para isso hoje, eu acredito. Não sei mensurar o tamanho disso, quanto isso nos ajuda como imprensa como um todo, mas eu vejo outros colegas que não fazem checagem, como eu faço, preocupados com essa discussão. Me ajuda a entender como que eu contribuo menos para essa desinformação, né, tomar parte assim, da sociedade. Então, eu acho que a discussão ela está dentro das redações, ela tem sido feita e me parece que a tendência é que a gente tenha uma resposta positiva na frente. Acho que tem uma iniciativa muito legal do Guardian, por exemplo, que eles fizeram para tentar combater essa coisa de compartilhamento de notícia antiga. Sabe, alguém compartilha uma coisa que foi de 10 anos atrás, e agora quando você compartilha uma notícia antiga do Guardian, aparece assim, essa notícia tem mais de 1 ano, tem mais de 2 anos e tal. Eu acho que essas coisas a gente está começando a experimentar, que justamente não tem nada a ver com o seu trabalho, mas tem a ver com como as pessoas leem o seu trabalho, como elas usam aquele trabalho. E aí acho que tem que começar a surgir alguma preocupação também de fazer isso de um jeito diferente, assim. Então eu acho que o jornalismo também está trabalhando, mas é isso que a Natália falou, assim, veio numa avalanche e a gente está, de repente, tem que lidar com uma coisa que às vezes a gente não enxerga. Eu volto a falar do WhatsApp, assim, acho que é muito importante você ter uma
um aplicativo de mensagem que você possa conversar sem ninguém estar olhando. É muito legal que a democracia é isso. Mas, por outro lado, isso cria um desafio que é, você não sabe, tem circular, você pode circular uma mesma mensagem para muitas pessoas, isso pode ter uma repercussão e os jornalistas não estão enxergando, a gente não sabe o que está acontecendo. Até como usar o WhatsApp, por exemplo, você já tem organizações que têm repórteres que acompanham grupos de WhatsApp, que tentam monitorar de alguma forma. Então eu acho que não está passando despercebido, assim, só que é complicado. Tinha uma pessoa ali, uma moça que queria fazer isso. Uma pergunta, vocês, pro Rodrigo, se vocês se sentiram difamados, vocês vão processar o ministro? A gente não tem essa decisão tomada, mas... Qual deles? Pois é, exatamente. Os dois aí, né? Mas é algo a se pensar. A gente não tem a decisão tomada, mas... bom, fomos acusados, fomos autos, né? Justamente uma situação em que depois a injustiça acabou reconhecida nesses mesmos autos, né? Então eu acho que razões para isso não faltam. Vamos calcular, vamos pensar com calma. A segunda parte isso é importante para a imprensa? Isso, o que O jornalismo, esse tipo de reação da Cruzoé, de mostrar que se sentiu ofendido e que vai levar o caso adiante. Isso seria, qual a importância disso para o jornalismo? Eu acho que vira um marco, né? A partir do momento em que você reage, você expõe a injustiça, você acaba contribuindo para que esse tipo de situação não se reproduza, né? Não se repita. Sem dúvida nenhuma, é importante. Pessoal, eu acabei de receber a notícia que a gente tem somente 10 minutos. Então, eu queria fazer uma sugestão da gente fazer um bloco de 3 perguntas, respostas e a gente vai ter que encerrar. Tenho aqui muitas pessoas, não sei como a gente vai fazer. Se você já tinha tentado fazer uma pergunta desde o início, eu sugiro que a gente tenha um balanceamento aí de gênero também. Você e você, é isso? Tá bom, então só temos homens perguntando, tá bom. Gostaria de saber do Rodrigo, quando vocês souberam dessa decisão do Alexandre de Moraes, essa censura, qual foi esse debate dentro da reunião? Vocês decidiram logo de cara tirar a matéria do ar? Ou vocês chegaram a cogitar na hora? Desobedecer? Por favor, claro. Não, rápido. Eu vi 4 pessoas, então vamos nas 4 pessoas. Ela prefere fazer todas as perguntas e depois a gente responde. Só porque eu vou com a gente, mediador não é uma função fácil. Tô aqui, ó, a pressão do tempo, vai logo, vai. Desculpa, mas estou repassando. Bom, talvez a minha pergunta seja um pouco mais ampla em relação e talvez tivesse que ter só uma palestra para discutir isso, mas ela é mais direcionada para Thaís em relação a conceito. Você começou falando que a justiça sempre, quando vai tratar de algo, se trata de conceito. E eu queria saber mais em relação ao conceito de liberdade de expressão, porque hoje a internet, certamente os internautas eles ganham muita força por entender que tudo aquilo que ele coloca lá, ele entende como liberdade de expressão. E em vez disso, por exemplo, quando isso deixa de ser liberdade de expressão, que passa a ser um ataque ou qualquer coisa do tipo, e existe a possibilidade da justiça punir, em algum caso, utilizando-se da censura para isso. Por exemplo, a partir de que momento a justiça utiliza a censura para punir, que foi o caso do Alexandre de Moraes, para punir o Cruzoé. Obrigada. Bom, boa tarde, parabéns a todos pelos trabalhos. A pergunta que eu queria fazer é para o Rodrigo. É uma curiosidade, na verdade, quando houve o caso da censura, muitos internautas ficaram surpresos quando o Intercept publicou na íntegra a reportagem que foi censurada e, inclusive, entre os motivos de surpresa, porque seria um veículo que tenderia a uma outra posição editorial. E eu gostaria de saber como vocês, da redação da Cruzoé, receberam, se vocês também ficaram surpresos, qual foi o sentimento? Já para responder? A última.
A minha pergunta é mais para as meninas da checagem e é para saber se tem algum tipo de experiência que vocês conhecem de checagem, um programa de checagem que envolva rádio, TV, que saia da internet. Porque acho que um dos problemas da checagem hoje é que ela fica essencialmente acontecendo em excelentes portais, como vocês trabalham, mas que ficam dentro da lógica das bolhas. E a TV e o rádio, chega no grande ainda que sejam crime, conseguem furar a bolha. Eu imagino, por exemplo, se o Jornal Nacional guardasse durante as eleições 5 minutos para desmentir fake news, de repente em uma semana a história do Pizzagate tinha morrido, iam surgir outras. É um processo muito mais amplo que vocês apresentaram. Mas queria entender um pouco isso, se existem experiências assim, qual a relevância de sair da internet para checagem de muitas histórias. Obrigada. Começamos de lá para cá. Sim. Qual que é o seu nome? Lucas. Lucas. Então, Lucas me pergunta sobre o conceito de liberdade de expressão, né? Lucas, eu tenho um problema que muitas vezes, qualquer debate que a gente vai falar sobre liberdade de expressão, o título é Os Limites da Liberdade de Expressão. Então, você começa a definir o conceito de liberdade pelo que não é, que não está permitido, entendeu? E eu sempre, quando eu vou em evento assim, eu falo, a gente deveria questionar se a liberdade de expressão comporta limites. Você pode colocar limites no que você chama de liberdade de expressão? Como é que se coloca? Talvez não seja liberdade, né? É difícil você começar a definir a liberdade pelo que não é a liberdade, que é um pouco o que é o marco civil da internet. É exatamente em oposição às tentativas legiferantes que tentavam criminalizar o que se fazia na internet. O marco civil, ele chama civil, em oposição às tentativas de punir o que as pessoas faziam. Então, ao invés de punir, vamos dar direitos para as pessoas. Né? Por isso que é o marco civil da internet, é os direitos e deveres das pessoas, dos internautas, vamos dizer assim. Então, também por causa disso que a gente critica, a Natália estava falando também, a Anitta estava falando das iniciativas legiferantes com relação às fake news. Né? Todo mundo tentando criminalizar o tempo inteiro, quando de repente seria melhor que definissem, né, os conceitos para a gente trabalhar neles. Eu entendo que pelo conceito de liberdade de expressão no Brasil, na Constituição Federal, é impossível, você não tem limites. Agora surgiu um limite, uma decisão da questão da homofobia, a questão de racismo. Você tem ali, você não pode fazer manifestações que impliquem em atiçar o racismo, ou que sejam racistas, que sejam homofóbicas e tal. Então você tem essas questões que são mais delicadas, mas fora isso, a rigor, você pode falar, mas você deve ser responsabilizado por aquilo que você fala. Então as pessoas na internet falam tudo, falam, desde que elas podem falar, mas serão responsáveis pelo que elas devem falar, entendeu? Elas podem ser responsabilizadas. O que você está falando me lembrou do caso da ACLU defendendo o direito pelos brancos fazerem a marcha lá em Charlottesville, em 2017, acho que foi. Como é que é? A ACLU, que defendeu o direito dos supremacistas brancos fazerem a marcha lá em Charlottesville em 2017, acho que foi. Acho que é um nó muito interessante, porque o histórico da ACLU é de defesa e garantia de direitos de grupos vulneráveis, né? LGBT, negro, etc. De repente ela vai lá e advoga e pronto, notoriamente racista, etc., para garantir os direitos de expressão deles na marcha. Tem uma dificuldade no conceito, eu não vou me estender muito, mas tem uma dificuldade no conceito de liberdade de expressão, que é qual é o papel que a gente tem, qual que deve ser o papel do Estado. O papel do Estado deve ser aquele de não intervir, porque você acha que o Estado é um potencial cessador de liberdade, ou o papel do Estado deve ser o papel de intervir no sentido de dar garantia para minorias se manifestarem. Né? Então, há uma questão também conceitual da definição que é filosófica. Sim. Tá bom, obrigada. Bem, vou tentar responder rapidamente. Não, nós não pensamos em desobedecer a decisão. Para eles. Eu ia falar para desobedecer. Eu ia falar para desobedecer. Mesmo? Mesmo? Eu ia dizer que, decisão judicial se cumpre e depois,
se combate, né? Como É que depois no retrovisor é mais fácil. Dá vontade, porque a injustiça está patente ali, não falta. Mas não consideramos verdadeiramente, porque, enfim, seria afrontar a Suprema Corte. E respondendo à segunda pergunta, achei bastante interessante a iniciativa. Eu até recebi mensagens do pessoal lá do PSET, àquela altura, só que nós estávamos amordaçados, nós não poderíamos ajudar de forma alguma. Então foi uma decisão deles, unilateral. Achei interessante, talvez se a gente até conversava sobre isso antes da mesa começar, se isso se repetisse, talvez a censura fosse algo mais raro. Se quando um veículo é censurado, outro veículo ou outros veículos tivessem iniciativa, não é, Thaís, de publicar aquilo que algum poderoso não quer que se saiba. Perfeito, obrigada. Eu até já respondi, falei para o Gabriel para procurar depois, mas existem algumas experiências com TV na Itália, na Espanha, principalmente, né? Ela também testou, né, no verificado. No verificado, o médico testou algumas coisas. Rádio eu realmente não conheço, de amplo espectro, assim. Mas o Africa Check faz um podcast que é distribuído por lista de transmissão no WhatsApp. Então, também é uma experiência interessante, que é áudio, mas não é rádio, sim, não é rádio gaúcha, mas é uma coisa que mistura áudio e que é uma experiência interessante. O Fato Fake fez também umas inserções daquele quadro do G1. Na Globo News rolava durante a eleição uma inserção assim, no Fato Fake, mas realmente, se fosse no JN, talvez a gente chegasse um pouco mais longe. A experiência do México é muito legal, porque eles tiveram um projeto grandão de checagem, que é o verificado, que é similar ao Google Control, só que foi maior, assim, eles chegaram em 29, tinham mais de 29 veículos, tinham vários veículos regionais. Então, eles tiveram experiência de rádio e TV lá, inclusive radialistas muito famosos, assim, e um canal de TV, eu não conheço, não lembro o nome do canal, mas é uma experiência legal. Eles têm bem documentado na internet o projeto, o verificado, o que eles produziram, assim, é bem legal também, é muito interessante. E tinha essa coisa de checagem mais na pegada mais popular, assim, do rádio, o cara que é um locutor de rádio famoso, assim, legal. Obrigada, gente. Obrigada a todas e a todos. Obrigado, pessoal.